A live de hoje falaremos sobre a Orixá Obá. Oxum é. Lá na África, dentro do que tu conheceu, do que tu vivenciou, quem é Orixá Obá? Então, é, Obá, felizmente, é um dos orixás o qual o culto ainda é preservado, né? Existe a família de Obá, a cidade de Obá, que é em torno de 1 hora da cidade de Oió, tá certo? A cidade onde Obá viveu, a cidade onde as pessoas que moram lá são descendentes consanguíneas de Obá, né? Tive o prazer de conhecer Obadaíci, que é da família consanguínea de Obá, é o sacerdote que leva à frente todos os rituais de Obá, né? Mas respondendo à pergunta, né? Obá é um culto muito bonito que ainda é preservado próximo ao Oió, né? Uma vez por ano, no mês de março, existe o festival Obá em Oió, né? Onde a família de Obá e Obadaí se sai com a comida de Obá nas mãos e vamos cantando da cidade de Obá até o Ojubó mais antigo, o Ojubó principal de Obá, que é na beira do rio Obá, né? Onde tem muitos mitos e é um rio perigoso, não, a gente não pode entrar, não pode se aproximar. Primeiro, o Obá tem que ser louvada para depois a gente poder adentrar no rio, né? E já aconteceu várias vezes, algumas vezes, de festivais e coisas, e as crianças e pessoas não se darem conta da importância e o rio puxar a pessoa para dentro. Então, Obá é forte, é mágico, é poderoso a cidade de Obá. O rio é forte, Obá é um orixá com um gênio forte. E a gente, no ritual, a gente entrou com a comida de Obá, cantamos. Foi feita os rituais da Obá embaixo da árvore, onde tem hoje o bode Obá, onde tem um pote, onde tem espada, onde tem todo o assentamento. Foi dada a comida que o Baba Eric vou deixar a palavra para ele falar sobre a comida de Obá, né? Estudos que o Baba Eric já faz há anos a respeito desse orixá, né? E depois de tudo isso de rezar, adorar Oriki, Orim, a gente poder saudar o rio, algumas pessoas entrarem dentro, outras pessoas se aproximarem. Mas Obá é esse orixá poderoso, guerreiro, né? Que está sempre junto com os rituais de Xangô. Inclusive, Xangô é louvado antes de começar o festival Obá, num santuário de Xangô próximo à cidade de Obá. Isso aí. Perfeito. Baba Eric, gostaria de acrescentar alguma coisa antes de entrarmos no Batuque? Sim. Veja, primeiramente, né, eu peço que abram a mente e acalmem o coração, né? Porque é o seguinte, quando a gente traz para as pessoas informações lá da Nigéria, ali do culto ao orixá, nós trazemos essas informações não para contestar o que está sendo feito aqui, pelo contrário, para que as pessoas conheçam o culto na sua origem. Os nossos ancestrais vieram da Nigéria, vieram de outros lugares, então, os nossos ancestrais religiosos. Então, nós devemos ali conhecer a cultura, conhecer ali o orixá na sua origem, tá? Obá é descendente de Obatalá. Então, existe tabus lá semelhantes ao de Obatalá. Lá, Obá come a canjica branca com serve inhame também, mas com manteiga de banha de ori, né? Então, veja, esta comida é ofertada a ela. Não ofertam
Dendê, porque é um tabu para ela o dendê lá na Nigéria. É um tabu oferecerem dendê porque ela é descendente de Obatalá. Isso não quer dizer que o pessoal do batuque tem que deixar de temperar o axé da ubá no dendê, entendeu? Não é isso. Mas a gente sabe como que é o culto ali e como que ele foi feito. Aqui houve adaptações, apesar de nós oferecermos canjica, né? Na maior parte das famílias do batuque oferece canjica amarela com dendê, cheiro verde e às vezes coloca até feijão fradinho cozido. Uma boa parte fazem dessa forma. Outros colocam o abacaxi com pipoca, outros colocam outros elementos. Já vi até gente pegando o abacaxi, pegando batatinha daquela do McDonald's, colocando em palitinho e colocando em volta. Então, assim, é a forma que encontro de fazerem a sua apresentação ali, fazerem o culto a Obá. Então não é para mudar, só para conhecer. Então Obá tem esse tabu com dendê, ela recebe canjica branca, ela recebe o inhame cozido, ela recebe também a banha de ori ali durante o ritual. É importante dizer que, completando o que o Shunronqué diz, quando eles vão fazer ali as oferendas durante o festival de Obá, ao lado, ali próximo, eles fazem ali uma oferenda para Exu e para Ogum. Então, antes de alimentar o Obá, eles alimentam Exu, eles alimentam Ogum. Bem semelhante às casas de batuque. Vão lá cuidar do Lodê, vão cuidar do Avagã, depois vem e cuida aqui do orixá ali no Ojubó, ou então dentro do templo. Então é bem semelhante com o que a gente faz no batuque, entendeu? Então ali na Nigéria tem essa diferença, essa questão ali das ferramentas, inclusive da Obá. Depois, se quiser falar, aí a gente, se tiver tempo, eu falo sobre as ferramentas dela e também algumas características dos bere que eles carregam e do Baisi também, que é o sacerdote e descendente consanguíneo de Obá. Então ele carrega o sangue de Obá, ele carrega ali, ele é descendente ali vivo dela e também iniciado. E é homem, não tem tabu algum homem ser iniciado para Obá. Tanto que ele é um sacerdote, a Oxunronqué teve contato ali com ele. Ele, inclusive, acho que ele fala inglês, né, Oxunronqué? Fala um pouco, mas a base é Yorubá, né? E o pouco que eu arranjo de Yorubá, eu tento falar com ele em Yorubá, né? E também os sacerdotes antigos, tá? Quando nós chegamos na cidade de Obá, né? Nós fomos recebidos por pessoas locais. Os sacerdotes ali eram homens. Os mais antigos, eu tenho foto, inclusive, com eles. A gente conheceu 3 sacerdotes bem idosos, né? Bem velhinhos, e eram homens, né? E depois veio mais pessoas da cidade, né? As pessoas, porque todo mundo ali é descendente consanguíneo de Obá, e aí vieram mulheres naquele momento, né? Mas as pessoas que estão à frente ao culto a Obá são homens. E Obá Daisy, dentre a família, é ele que tomou a liderança nos rituais. Perfeito, perfeito. Então a gente já descobriu quem é Obá pela visão lá na África. Baba Eric, quem é Obá no batuque? Gente, é importante a gente entender que muitas divindades cultuadas aqui na diáspora, tá? Quando eu digo diáspora, não é depreciativo, mas é até o sacerdote, se ele sair lá do local dele, ali de origem, e for cultuar o próprio orixá em outro local, ele está praticando diáspora. Então, diáspora não é depreciativo, mas sim um termo para quem está praticando ali a religião fora ali do local dele de culto, né? Então, assim, Obá no batuque é uma divindade, uma guerreira, né? Nós, nos anos 80, tínhamos uma visão sem tanta influência do candomblé, né? Com todo o respeito ao candomblé, mas, veja, o pessoal está
fazendo uma aculturamento, ao invés de buscar na matriz, está fazendo um aculturamento dentro das religiões irmãs, quando não deveriam estar fazendo isso. Por quê? Oba, não tem quizila alguma aqui no Batuque, não tinha com homem, nem com o povo de Oxum, né? Que hoje, povo de Oxum não pode dançar para Obá, povo de Obá não pode dançar para Oxum. Então, essas questões, elas começam a entrar com a influência das outras religiões. Obá pode, no Batuque, como a gente vê, fazer passagem com Ogum, que não tem problema algum, não tem quizila, não tem nada. Tanto que, veja, o que eu acabei de falar, que antes de fazer o culto ali para Obá, o Ogum está ali do lado, ele está ali tomando conta e ao lado dela. Se tivesse alguma quizila, nem ali ele estaria. Então, não podemos misturar os conceitos, nós não podemos pegar a referência das irmãs aqui, das religiões irmãs, e começar a fazer, e introduzir no Batuque. Então, assim, Obá, uma divindade guerreira, eu costumo colocar muito ela no barro e no cobre. São dois elementos que eu acabo deixando ali nas vasilhas e nos elementos. As quartinhas são sempre de barro, mas ela está sempre ali representada no cobre ou no barro, vasilhas de barro. E é uma divindade guerreira, uma divindade que a gente não faz referência aqui no Batuque, por ser descendente de Obá, a gente nem tinha essa ideia, esse conceito tem pouco tempo que chegou até o Brasil, deve ter uns 10 anos mais ou menos. Antes disso, nós não tínhamos nenhum conceito referente a Obá estar ali sendo feita ali por ser descendente de Obatalá, e muito menos o povo de Obá ou de outras divindades são ali cortados com Obé igual o dos outros, que é de ferro, que ela não tem problema com ferro, ela não tem quizila com ferro dentro do Batuque. Então, a mesma faca que corta ali para Ogum, para Oxalá, para Iemanjá, é cortado também para Obá. Então, ela não tem problema algum com o ferro, nem com ali o aço, alguma coisa que a gente esteja fazendo, entendeu? Então, esse é o que as minhas pesquisas levam referente a essa divindade Obá, tá? Perfeito, perfeito. E dentro de Obá, existem qualidades? Não sei, Shunruquer, você tem qualidades na sua família de Obá ou não? Nós não cultuamos, na minha nação, Jeje e Jexá, no Batuque, nós não damos qualidades, caminhos para Obá, né? A gente tem Obá como Orixá e depois os sobrenomes de Obá. Tá. Na minha família eu tenho, na família do Leonardo de Aganju também, nós temos, eu tenho duas qualidades de Obá. O Leonardo não me recordo quantas ele tem, mas acho que são 2 ou 3 também. E ele é Jeje, né? O Leonardo do Aganju, ali a família dele. E nós temos, assim, nós temos 2 qualidades. Eu tenho relato, mas eu não tenho os nomes, de família também, assim, eu não tenho os nomes das Obás, que tinham 3 Obás também, até 4, tá? Mas hoje é mais comum a gente ver uma Obá e dar-se o nome dela. E isso também não acaba sendo um problema, porque você acaba individualizando a Obá, né, como uma divindade ali, e individualizando ela e dando nome ali, dando ali o nome, sobrenome, como o pessoal acaba fazendo dentro do Batuque. Então não há problema também. Ótimo, ótimo. Vamos entrar então no assunto que eu mais gosto das lives, a culinária de Obá. O Shunruquer, como é a culinária de Obá na sua família? Então, antes de adentrar a culinária de Obá no Jeje e Jexá, eu gostaria de acrescentar uma coisa que o Babá Eric falou, que além da canjica e do inhame, Babá?
Sim, sim, Yame e a banha de ori. E a Eles banha-maria, colocam bastante banha de ori e sobre a canjica além branca. disso, uma coisa que eu vi também que dão muito para Obá é o ecuru. O ecuru é o feijão fradinho, né? Ele é, ele é feito como acarajé, né? Depois que é feito com a massa do acarajé que é batido, cresceu, em vez dele ser frito, ele é colocado na folha, é feito aquele triângulozinho, né? E ele é cozido no vapor, né? E esse é o ecuru. O ecuru é muito usado na Nigéria. E esse curu, depois que ele é cozido, você tira a folha, ele fica umas piramidezinhas, e aí depois ele é esfarelado. Então, quando vocês verem o vídeo dos rituais de Obá em Oió, né, o prato que é levado é o ecuru, uma das comidas de Obá, entre tantas, como o Babá Eric falou. E para nós, no Jejexá, sem falar do Obi, sem falar do Oti, do Jin, né? Isso também ouvi darem muito para Obá, né? O Oti e o Jin. E falando do Jejexá, nós na minha família, a gente dá a pipoca, o abacaxi e o feijão fradinho torrado. Essa aí é o principal. Babá Eric, na sua família. Completando isso, é importante a gente ver que o feijão fradinho, ele está ou cozido ou torrado dentro da comida da Obá. Então isso faz parte. Para quem não tem ideia da comida, ele pode ficar parecido com aquele cuscuz que é feito lá no Nordeste, que é feito ali cozido. Ou então a pamonha, que a gente pega a pamonha, coloca na folha, deixa ela cozinhar e depois, se ela for a pamonha doce, ela fica mais... ai, assim, ela não fica tão seca. Se a salgada, ela fica mais seca. Então a Mas a gente tem... comparação com o cuscuz eu achei excelente. É que exatamente o ele fica cuscuz, parecido. né? E fica aquele esfareladinho, tu olha assim, é durinho, parece uma polenta quando ela fica amassadinha, né? E depois esfarela, fica que nem um padê, o padê de Exu que a gente faz ali, bem parecido. Que ele está, assim, o feijão fradinho, ele entra em várias comidas de orixá, porque é o dia a dia deles ali também, que eles fazem e acabam servindo. Nós que, no Batuque, até pouco tempo, tínhamos eu falo tínhamos, porque eu fiquei 17 anos numa família, depois eu migrei para outra. Nessa primeira família, a comida de orixá não comia. Então, era ali, arriado, não comia a comida do bar, não comia. Hoje, na minha atual família, que já estou 25 anos, a gente come as comidas. A gente faz para servir durante o batuque, a gente coloca à disposição ali para as pessoas comerem. Não o que está arriado, mas a gente faz a comida de Osei, a comida de Ogum, a comida de Xangô, e serve para todo mundo, né? Nós fazemos essas comidas. E, veja, em casa nós preparamos a canjica amarela, cozinhamos ela bem, temperamos ela com dendê e com farinha, com cheiro verde, e depois, dependendo, se for essa é a frente simples, se for sentar uma ubá, se for fazer um quatro pé, aí vai o feijão fradinho cozido, mistura tudo, e essa é uma das frentes dela, podendo fazer um opetá de feijão também batido, ali modela ele e coloca em cima do axé da ubá, ou faz uma roda, dependendo do que a gente for trabalhar, também é possível fazer dessa forma. Mas o feijão fradinho, ele está ali presente no axé da ubá para várias... em vários momentos. Tem a Fê, ela está falando que ela faz na casa dela o feijão vermelho com abacaxi e dendê. Tem eu não, nesse período, acabei não presenciando fazerem, e eu não tenho também registro. Esse é o primeiro registro que eu vejo sobre o feijão vermelho, e seria interessante ela dar à família dela e também a nação que ela pertence, só para a gente mapear e ter um registro, que é importante.
Perfeito, perfeito. Vamos entrar na questão das ferramentas de Obá. Oxon quer, o que você pode falar sobre as ferramentas de Obá? Elas usam algo diferente lá na África? O Batuque preserva na sua família como lá na África? Como que você conhece as ferramentas de Obá? Então, e para terminar sobre a comida, nós no Jejexá colocamos o dendê, né? Não colocamos direto no prato, mas na vasilha, né? Na vasilha, tanto na vasilha do orixá quanto na vasilha onde vai ser, né? O corte, colocamos o dendê, né? Então é como o Babá Eric falou, não é para ver diferenças, não é para agregar nada, mas é para a gente conhecer as diferenças aqui no Batuque, nas diáspora que existe essa ligação, a gente cultua Obá com Dendê, né? E sabendo que Obá, na cidade de Obá, ela é cultuada sem o Dendê, né? Mas até pode, uma opinião minha, pode ser até uma influência, porque como Obá é um orixá guerreiro, né? Terem vinculado essa questão. Sim, porque o orixá é um orixá guerreiro, e falando de ferramentas, são espadas, a gente vê muita espada no assentamento de Obá, e pulseiras, como uma mulher vaidosa, uma mulher que gosta de se vestir bem, uma mulher vaidosa, mas com espadas, é uma mulher guerreira, extremamente guerreira. E esses elementos eu vi no assentamento de Obá, lá na cidade de Obá. Muito bom. E Baba Eric, o que o senhor tem para falar sobre ferramentas de Obá? Bom, eu vou falar lá da Nigéria, né? Que é o local de culto dela, que a gente tem em registro. Ah, uma outra coisa. Essa diferença entre o batuque e ali em Oió, né? Ilê-Oió, que é o local onde ela está, pode ser que tenha vindo o culto de Obá de outra localidade. E quando muda a localidade, quando muda ali, geralmente eles acabam aculturando e mudando ali a forma de culto, por isso pode ter acrescentado o dendê, ou quando chegou aqui, por algum motivo, acrescentaram, mas não temos registros por que Obá usa o dendê. Não retirem, porque essa faz parte da liturgia do batuque. Então não mexam, não é para mexer, entendeu? Mas continue ali fazendo e preservando. O que ocorre? A Obá, ela tem uma ferramenta lá, que é uma espada, uma idá, né? Ela vem assim e faz, e tem o cabo, né? Ela faz isso, e no cabo ela tem um pingente que é como se fosse um sino, né? E nessa ponta, né, da idá, que é da espada, ela tem 6 cortezinhos, 6 pontinhas, né? Lembra dente? Essas 6 pontas, os dentes, essas 6 pontinhas, 6 dentinhos, né? Eles representam, quer dizer que Obá, ela pertence a Xangô, ela pertence ao Alafim, que é como as marcas que o povo de Obá usa, né? Que são 6 marcas aqui no rosto, que são os bere, né? Eu não me recordo se é assim ou se elas são assim. Porque cada família, cada povo tem uma marca e muda um pouco, e são bem profundas, né? A marca, para que eles identifiquem de longe, para que eles possam ver, né? Principalmente se estão lutando e de repente está aquele monte de gente e eles acabam identificando pelas marcas. É minha família, é povo que eu conheço, é isso, aquilo, durante uma luta, quando eles lutavam. E aí, essas marcas, né, ferramentas, representam que elas são que a ferramenta ali, que Obá pertence a Xangô, pertence ao Alafim. A mesma coisa tem o Opá, que eles chamam de Moô, que é um Opá idêntico do Oxalá, e no cabo dele tem acho que 2 ou 3 sinos, tá? Virados para cima, aonde eles acabam, quando mexe, eles fazem assim, o sino eles fazem barulho de sino, né? E existem 6 argolas de cada lado.
essas 6 argolas também está fazendo referência a Xangô. Porque o número 6, 6 argolas, 6 pontos, 6 dentes, 6 marcas, sempre dizendo que pertencem a Xangô, pertence ao Alafim. Então é muito comum encontrar essas argolas ali no Opá, né, que é o cedro, né, o bastão de poder de Obá, ou em outros elementos também a gente acaba encontrando, como na Idá e talvez nas pulseiras, que são chamadas de I10, eles ficam ali, tem números assim que estão sempre vinculados a Xangô. Então, isso encontra essas ferramentas lá, tem outra espada que ela também faz, ela faz como se fosse um formato de peixe, né? E tem que também pertence ao Ba, e outra que é um pouco longilínea, aonde toda vez que eles vão fazer alguma oferenda e eles ofertam ali uma cabra para o Ba, eles marcam com um pouco de gestas e dá e trazem de volta ali para o templo, porque mostrando que foi marcado, que foi feito a oferenda e que foi marcada as idás com o egé da cabra para poder devolver para o templo. Falando do batuque ou tu vai chamar as ferramentas do batuque ainda? Vamos falar sobre as ferramentas do batuque, claro. Pode falar? Pode. O João quer? Claro. Babá Eric, eu tenho a impressão que eu vi em algum templo, um assentamento de Obatalá, onde tinha essa idá com o sino embaixo. Pertence ao Batalá. O Batalá deu, né, esse idá para ela, só que as pontas dela tem de Obatalá, só que as pontas ali fala que pertence a Xangô. Então essas pontas, elas pertencem. E essa Kiobadaci, Badaisi, ele segura, né, e ele mostra, ele fala, isso aqui era de Obatalá. E aí, mas aí ele explica das pontas ali, tá certíssimo. Porque eu vi muito em templos de Obatalá, essa idá, né? Como é uma espada, assim, onde ela tem um sino embaixo, né? Então, aí, mais esse elemento prova, né, a ligação de Obá com Obatalá, né? Sim, sim. O João quer, no segmento Gege com Ijexá, o que você tem para falar sobre as ferramentas que vocês utilizam para Obá? Então, nós no Jejexá cultuamos. Eu acho que como muitas pessoas no Batuque vinculamos Obá à roda, a orixá da mudança, né, da roda da vida. Acredito que até por toda a questão do amor passional por Xangô, né? Então toda essa mudança, essa devoção, esse amor passional, né? O corte, claro, a espada, né? Essa espada côncava, essa espada levemente arredondada, né? Que é muito parecida com aquela da Nigéria, né? Com o assentamento de Obá. E se coloca adereços femininos como pulseiras, né, um brinco, porque também se acredita, né, no batuque, no Jejexá, se acredita que tem aquele tão onde Obá decepou, né, uma parte dela para Xangô. Perfeito. Babá Eric, as ferramentas de Obá no batuque pelo seu segmento. Bom, gente, é importante dizermos que a forma que o batuque adaptou e entende que aquelas ferramentas, aqueles ocultás e as vasilhas estão ligadas a quê? Àquela divindade. Então ela vai representar. Então é comum a gente ver nas ferramentas pulseiras, um brinco, porque se ela tem uma orelha, a gente não pode colocar 2 brincos, porque seria uma afronte ali para o próprio orixá, entendeu? Então coloca-se um brinco, os idés, né? Navalha. Por muito tempo, o pessoal, não sei se foi uma adaptação àquela espada que ela segue e ela faz a curva, por
parecer uma navalha ali, que acabaram associando a navalha a esta espada, né? Essa, e a qual pertence ao Ba, que é a característica ali. Então, veja, a navalha, a roda, né, o timão, assim, a roda. Então, esses elementos acabam fazendo parte ali dos ibás, das ferramentas. Nós costumamos jogar, às vezes, entre uma simples espada, às vezes, entre uma navalha, às vezes tem uma navalha, uma espada, um escudo. Então, tudo vai, uma coroa, do que o orixá acaba determinando. Por quê? Ao invés de chegar lá na flora e falar, eu quero todas as ferramentas de Obá, escolho e pego o meu gosto, a gente tem o costume de jogar em casa. Então eu jogo ferramenta por ferramenta. E o orixá vai determinar o que ele quer. Se eu estou individualizando ele e personificando, então eu tenho que entender que o orixá tem ali o gosto, a identidade. Ele vai dizer, eu quero só uma espada porque é o que eu preciso. E só, aí a gente coloca uma espada, a gente coloca uma navalha, ou coloca os brincos, coloca um escudo, coloca aquilo que o orixá pede. Então, essas ferramentas são o que a gente acaba colocando. Colocamos o pilão. O pilão também pode ser colocado. Uma coisa importante, tá? Só para a gente, já que falou no pilão, eu tenho um registro no blog Leia Xanagokob que mostra as mulheres numa cantiga e elas dançando no pilão, fazendo isso. Como a gente faz durante ali as cantigas uma cantiga de Obá. E esse ato delas ficarem dançando e pilando, talvez a gente tenha aqui preservado no batuque, né? Porque o batuque ele tem muita coisa ali que a gente vai juntando peça por peça e vendo, olha, a influência disso, a gente encontra ali, não foi uma coisa criada aqui só, porque muitas danças e muitas coisas que a gente faz aqui não tem lá na Nigéria, entendeu? Como mesa de beijo a gente não encontra, balança a gente não encontra. Então, foi a forma deles adaptarem o culto e trazerem para o batuque ritualísticas para representar aquilo que eles vivenciavam. Então, veja, muita coisa a gente não vai encontrar mesmo, mas essa do pilão é importante que nós temos essa dança do pilão, que elas vão dançando igual faz. Eu vou ver depois se eu puxo para o meu canal e coloco um trecho ali para vocês verem depois. É maravilhoso. Elas dançando e chama a dança mesmo do pilão, que elas estão pilando e elas fazem muito semelhante ao que a gente faz no batuque durante a roda da Obá. Fantástico, isso é fantástico. E é muito bonito, né? E como a gente estava falando lá na culinária, né? Que na África não se serve dendê para ela e aqui nós servimos, né? Vamos falar da ligação de Obá com Oxalá. Oxum que pode falar sobre isso? O Baba Eric já faz um estudo a respeito, né, onde trouxe bastante informação. Então, Baba Eric. Sim, é uma coisa, gente. O pessoal, muitas vezes, falam assim, Xangô não pode ficar ali fazer passagem com Iemanjá, porque é incesto. Aí falam, tal orixá não pode fazer passagem com tal orixá, porque é incesto, Ogum e Iemanjá e etc. Gente, não há o ato do incesto, porque não é um casamento, não é um matrimônio, não existe uma relação ali afetiva entre eles. Quando nós falamos, meu pai e minha mãe, ele é um orixá que nós somos iniciados, porque fomos iniciados, como a Oxum Ronquela é iniciada para Oxum, é uma divindade feminina, e ela tem Xangô ali que acompanha a feitura dela, que completa a feitura dela. Então, nesse momento, ali, ela está ali, é pai e mãe, que a gente trata, que é uma forma carinhosa, mas não existe um ato, não existe um namoro, não existe uma relação ali entre eles. E, como por exemplo, Oxum, em alguns mitos, ela é retratada como filha de Oxalá. E nem por isso dizem, Oxalá não pode fazer passagem, porque é incesto, entendeu? Então, a questão da Obá, essa ancestralidade, essa ligação com Oxalá,
poucos mitos relatam. O próprio Daici, ele também ele só explica que ela é descendente dele, que ela tem ligação, que ela tem tabus com o Dendê, que ela tem Eosa ali com alguns elementos, como o Batalá, né? E acabam ali não dando mitos, não dando também ali lendas e tans que possam ali embasar. Então isso ainda não temos informações além disso que cheguem a completar mais ali os estudos da gente sobre a questão da Obá. Ainda em pesquisas. É que com a morte do Alafim, muita coisa acabou sendo, teve que parar muita coisa. A própria Oxógoké chegou numa época lá que não tinha Alafim e era tudo muito difícil, né? Conseguir fazer restauração, se não fosse o trabalho da doutora Paula, que é excelente, muita coisa ainda não teria conseguido ali modificar, melhorar. Estaria ainda tudo parado. Graças à doutora Paula, não parou. E mesmo com a falta do Alafim, mesmo nesse período que o Alafim não chegava, né, o novo Alafim, a doutora Paula Gomes, ela continuou com o festival, com dificuldade para procurar recursos para o festival. Foram 3 anos sem Alafim, né? Então, diversas dificuldades, diversas religiões tentando incomodar, invadir, perseguições, problemas. Em 2000, agora eu já até esqueci o ano exato, mas quando eu me iniciei, o que aconteceu? Estava com um problema grande o governo econômico e tinha tirado o dinheiro de circulação. Então, nós chegamos e não tinha dinheiro em papel, né, em espécies. Não tinha. Então, o que aconteceu? Nós precisávamos da doutora Paula para tudo, para fazer um Pix, fazer uma transferência para pagar comida, para irmos tomar um refrigerante, para tudo. Então, foi muito complicado. Então, o período que, antes de eu entrar para a iniciação, nós tivemos que achar um restaurante perto de onde estávamos lojados, né? Para esse restaurante nós irmos comer lá e que daí nós ligávamos para a doutora Paula, ela fazia uma transferência, porque não tinha dinheiro. Quando eu cheguei no Festival Ebé-Orum, né? Durante o festival ali, eu tinha sede, não tinha dinheiro para comprar, nós não tínhamos o dinheiro para comprar. Aí ficava precisando, como a doutora Paula tinha muita coisa para fazer, ela não estava ali todo o tempo conosco no festival, né? Então a doutora Paula estava no palácio, ela estava fazendo outras coisas, né? Organizando o festival. E nós estávamos ali no Festival Ebé-Orum, no templo de Ebé-Orum, teve o festival na rua. E foi 2 dias de festival Ebé-Orum. No outro dia, eu me lembro, nós com uma sede, e aquele calorão, louca para tomar alguma coisa, e nós não tínhamos dinheiro. Mas ninguém no país tinha dinheiro, porque estava uma crise horrível, né? E aí, depois das outras vezes, já começou a melhorar essa questão. Então, assim, a primeira vez que eu fui foi horrível. Porque além de não ter o Alafim, além de tudo estar muito incerto, tinha essa crise econômica, onde o governo segurou o dinheiro e ninguém tinha acesso ao dinheiro de papel. Então, para nós, estrangeiros, era muito difícil. E sem falar que é costume do Iorubá dar presente em dinheiro. É tradicional deles, né? É uma coisa cultural. Então, você chega na casa de alguém, você dá uma oferenda, você dá um pouco de dinheiro. Isso entre eles é assim, entendeu? Então, eu acho que eu já falei numa live, eu acho que a partir do momento que você vai num país, antes de você pensar em adentrar o país, você tem que, por respeito, estudar um pouco a língua, conhecer as leis do país, né? Conhecer a cultura, né? E uma coisa que é usado muito é isso: você vai num templo, você vai visitar um sacerdote, você dá um presente para eles. Todas as pessoas que vão visitar o Alafim levam eu dou envelope,
você leva um pouco de dinheiro, de nairas, em dinheiro. É comum, é cultural. Então, para nós ficou muito chato, porque daí nós fomos adentrar a cidade de Oió, né, a cultura iorubá, e como não tinha dinheiro de papel, éramos muito mal vistos, porque a gente infrangia, né, a gente entrava dentro da casa deles, no culto deles, e nós sendo estrangeiros, vindo de fora, não respeitava ali, não dava aquela oferenda, dizendo. Então a gente não fomos agredidos, mas tínhamos que explicar toda a situação, né? Inclusive, quando eu cheguei na cidade de Obá, que daí as pessoas se aproximaram e queriam ali um presente, porque é tradicional deles, né? E daí eu tirei, assim, eu tinha cinco nairas, que é muito pouco, entendeu? Se revoltaram, né? Porque é uma questão cultural deles, né? Então, às vezes, a gente vê até essa influência das trocas, né? Mas na Nigéria é assim. E eu convido a todo mundo, antes de pensarem de viajar, sempre estudarem as vacinas, as leis, visto, tudo isso aí. E a questão cultural também. É semelhante um gaúcho entrar num CTG e não aceitar chimarrão. É igual quando nós vamos visitar a casa de alguém. Pode ver, todo batuqueiro tem uma flor para entregar. Quando vai na casa de alguém. Sempre tem uma flor e entra ali pro quarto santo para bater cabeça, leva uma flor, leva alguma coisa. Sempre tem alguma coisinha assim que acaba levando, né? É cultural, faz parte, né? Ali do pessoal e acaba levando. Nós estamos em outro continente. Então a gente tem que deixar nossas raízes e entender tudo. É muito bonito, né? É tudo muito bonito. E a gente tem que abrir nosso coração e entender a cultura deles, né? Então, entre eles mesmo, é muito cultural chegar, dar um presente em dinheiro, né? O visitante chega, se oferece magia para comer, né? Coloca uma garrafa de gin no meio da sala e todo mundo com as magias para comer. É muito lindo, é muito cultural, você emerge nessa cultura, e é isso que é a vivência local, eu acho. E eu acho que a gente tem que abrir o nosso coração, não para mudar nada, mas para a gente entender como é que é, e também trazer essa imersão na religião tradicional, na raiz, nos preencher muitas lacunas, entender um pouco mais do que fazemos aqui. Claro, e isso é importante, é bom que todos saibam, né? E até porque eu acho que, principalmente filhos de Obá, né? Eu acho que o sonho deles é ir lá conhecer, né, a cidade de Obá, assim como o filho de Xangô, de Obatalá e assim por diante, né? Acho que todo mundo tem esse desejo, né? E por falar nisso, você é de Oxum. E se eu fosse de Obá? Pode falar sobre o Itã? A história? Então, não tem não vi essa questão de rivalidade, né? Se fala que Obá existe, eu percebi que existe uma revolta, é um orixá que carrega uma revolta, é um orixá brabo, sim, né? Tanto que eu lembro que quando estávamos no Ojubó de Obá, próximo ao rio Obá, né? Obá daí se estava ali consultando Obá, fazendo o Adurá, o Oriki, e nós cantando o Orim e tudo mais, e já tinha pessoas que estavam passando e indo no rio. Quando chegou no rio, Obá daí se deu um grito e disse: não, para tudo, né? Então ali a gente viu o quanto era perigoso, entendeu? Adentrarmos assim sem louvarmos a deusa, entendeu? E então a gente vê que tem essa revolta. Mas assim, diretamente com Oxum, não. Obá é um orixá que existe uma revolta, é um orixá forte em caráter, né, do próprio. Então a gente pode dizer que essa história que nós contamos aqui no Batuque, ela é uma história original daqui da diáspora. Ela não tem ligação com a matriz. Baba Eric. Tá, vamos lá. Bom, gente, veja, por muitos anos,
a Oxum já até entrou nisso aí. Os estrangeiros acabam mastigando muito, não foi hoje, foi em outra ocasião, né? A gente conversando, ela veio com isso. Os estrangeiros acabam mastigando muito aquilo que nós recebemos, né? Então, assim, VG e tantos outros trouxeram a informação de que Oba, ela era assim, mais não tinha toda a atenção de Xangô, e Oxum era a que mais cozinhava, mas tinha ali atenção de Xangô. Xangô gostava das comidas, ela adulava demais Xangô. Apesar que nenhuma das Iabás ficariam ali cozinhando, mas é o mito de que ela teria muito mais atenção, né, ali de Xangô. E Obá, percebendo isso, ela chega e vai conversar com a Oxum e pede para ela que era o segredo. É a Oxum muito danada, né? Vai lá e fala que ela cortou, esconde a orelha, fala que ela cortou a orelha, e para Obá vai lá inocentemente, corta a orelha e oferece para Xangô, para ter mais atenção. Xangô fica-se apavorado, vira ali o Amalá, né? Joga no chão, vira as costas e sai. É o que conto. Porém, é importante o quê? Nós ouvirmos quem? Não os estrangeiros, não os outros contando a história da vítima, mas a própria vítima. Os descendentes de Obá que precisam contar a história da própria divindade deles, né? A própria ancestral. E o que eles contam? Olha lá. Mas assim, nós precisamos até fazer um upgrade porque dessa narrativa, porque a Oxum e a Obá realmente tinham diferenças, né? Por conta da preferência de Xangô com Oxum. E a Obá ali reivindicando atenção e tudo mais, elas começam a discutir, Oxum e Obá começam a brigar, as duas rolam no chão, ali na areia, no chão, né, na terra, e a Oxum arranca a orelha dela no dente. Então, essa é a história que o sacerdote conta, o Baiaci, e também os descendentes, é a história que eles contam do que ocorreu com Obá. Então, entre a história que conta, que ela fez o Amalá, e a história que os nativos e os descendentes contam, nós precisamos dar atenção a isto, dar atenção a essa lenda a qual eles contam. Por quê? São os descendentes que precisam afirmar como que ocorre, como Oxum. Oxum, ela conta a história dela. A gente vai entrar nisso, como que ela ganhou os búzios, isso, aquilo, e a gente vai entrar quando for o tempo de Oxum. Não são outras divindades que vão dizer como Oxum se porta, como Oxum recebeu os búzios, como ela fez. Então, nesse caso da Obá, é a questão a Obá, que os descendentes dela que precisam narrar qual é a realidade. E é o momento da gente atualizar. Se nós temos a informação, não é problema algum atualizarmos essa informação referente à forma que ela perdeu a orelha. Ponto. Entendeu? Mas foi dessa forma que eles acabam contando que a Oxum arranca a orelha dela durante uma briga, arranca no dente durante uma briga. Né? Pra deixar a história mais emocionante, né? É terrível. E é isso que a Saorixá faz, né? Esse trabalho de preservação, juntando as famílias dos orixás, as famílias descendentes consanguíneos, né? Aonde existe a preservação e o culto puro de como é com os itãs verdadeiros, como é sem influência de colonização, de tudo mais, né? Esse é o trabalho fantástico que a doutora Paula Gomes, junto com a Saorixá, junto com o Palácio do Alafim de Oió, faz, preservando toda essa história milenar e fantástica do orixá. A influência da Saorixá hoje, ela é fundamental, né? Ela garante justamente positivas, né? E garante também que o nosso futuro seja melhor na questão de conhecimento. Conhecimento, de preservação, de iniciação, né?
como as iniciações eram feitas, como são, iniciação de filhos de sacerdotes, das famílias dos sacerdotes, de patrimônios, de ir na escola de estudo para essas crianças, né? De pessoas idosas, tudo. E é lindo, lindo, lindo a preservação através de festivais também para trazer a religião tradicional, a voz da religião tradicional mundial, né? A voz do orixá. Então, o trabalho da Assá Orixá junto com a doutora Paula Gomes é algo assim, é incrível, né? Os momentos que eu tive com a doutora Paula Gomes, que a gente fica sozinha, ela começa a... Só eu pensar já me dá uma emoção. Das histórias, só eu pensar já me dá, já fico... Das histórias com o Alafim, o antigo Alafim, das coisas que ela viveu, das coisas que ela conheceu, é muito bonito, é fantástico, né? O respeito que eles têm, os sacerdotes de Obatalá, de Obaluayê, de todos, né? Junto com a Saorixá, por todo o trabalho que vem uma portuguesa, uma europeia, adentrar a África para fazer todo esse trabalho, né? Eu sou apaixonada por todo o trabalho que ela faz, ela é uma pessoa ímpar para mim, né? Sim, lá onde ela tá, a internet não é muito boa, né? É. Porque senão eu acho que Para depois quando ela a gente fazer termina. transmissão é difícil, André. É porque daqui a pouco a gente podia combinar com ela, se ela aceitasse, né? No final dessa série, porque nós vamos falar de todos os orixás do Batuque, né? A gente trazer algo dela para colocar aqui. Agora é muito tarde esse horário, para ela já é muito tarde, é mais de 11 lá, não é? Eu Eu acho acho que que é. eu acho que é perto da meia-noite pelo 3 fuso. horas da manhã, 3 horas da manhã. Então, Agora é 3 horas da Então, manhã. mas a gente tentar um contato com ela, de repente, para ela trazer um conteúdo para nós, falando de todos os orixás, para a gente colocar no final dessa série, né? preservação e o De trabalho como foi dela, que é fundada importante essa orixá, né? De como foi também. fundada a história um pouco, de como foi fundada essa orixá, né? De todo esse trabalho que é feito, eu acho que é muito interessante, que isso aí traz todo esse trabalho que eu até aproveito para parabenizar o Babá Eric Wolff, que já faz há anos esse trabalho, junto com a Essa Orixá, de busca e pesquisa por informações com base sólida, entendeu? Informações com base sólida, não é aquela achismo, aquela coisa que pega na internet, que não se sabe da onde, mas são informações concretas, né? Então isso é admirável, e eu acho que de suma importância para o sacerdote, né? Aí eu vou repetir aquilo que eu falo, eu acho que como o padre conhece a Bíblia, como é que o Babalorixá, a Yalorixá não vai conhecer a história do seu orixá e dos orixás que cultua dentro de casa, né? Porque se você Exatamente. tentar conversar com o padre conhece a Bíblia todinha. É bem isso. A colocação foi perfeita. Né? Vamos entrar ao ponto alto da live. Né? Entraremos no último assunto agora, que é: damos damos obá para a cabeça de homem? Podemos dar no batuque? Sua opinião, Oxon Ronquer. Isso. Porque ela é de Oxum. E vamos ver que ela tem duas questões ali, por ser de Oxum e fazer filhos de Obá e fazer homens e mulheres. Então, Exatamente por isso que eu comecei por ela. E aí? É E muito aí? importante. Então não poderia iniciar mulheres para Obá e também e homens, porque são homens e mulheres, porque eu sou de Oxum, Exato. Pela né? visão das pessoas que dizem que não, né? gente, há uma coisa importantíssima, tá? Está havendo vamos dizer assim, uma formação do Batublé muito grande. Batublé é quando o Batu, mas gente, não é mas é uma formação mais do Batublé, porque está sendo criado
um novo segmento dentro do Batuque, com várias nações ali, vários vertentes. Por quê? Essa questão da influência dos conceitos de outros segmentos dentro do Batuque, como por exemplo, o Papai, Jackson, desculpa. Eu acho que essa nação é parente do Ifadoblé. mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Desculpa. E o que ocorre? Veja, eu entrei em 80, né? E tinha um Jackson, ele já estava há mais de 20 anos. O Jackson era filho do Luiz Carlos da Oxum, daqui da. Ai, eu era filho, era irmão de santo do Luiz Carlos, meu. Eu tive prazer de conhecer ele. Inclusive, eu estava com o Júnior agora, que era filho de santo dele, no telefone hoje. Justamente. O que ocorre? O Jackson da Obá, ele era filho ali do coisa. A reza, a lenda que a Obá chegava, só que houve muito fervo e ela acabou não vindo mais. Mas veja, ele era filho de Obá, não tinha problema. Até 2000 não tinha esse negócio. Inclusive, essa questão de, filho de Obá não pode, tem que sair da roda. Não saía da roda, gente. Filho da roda de Oxum. Filho de Oxum não pode dançar da roda. Não, todos dançavam. Não tinha isso nos anos 80, de 80 até 2000, não tinha nada disso, gente. O povo de Oxum dançava para Obá, os filhos de Obá dançavam, até a Obá, eu não posso nem citar, porque a pessoa, eu ainda conheço a pessoa, ela é da Obá, a Obá não saía da roda, a Obá dançava ali para Oxum, e não tinha nada disso, o próprio orixá dançava. Gente, estão aculturando demais. O homem não pode fazer obrigação para Obá. Pode sim. Tinha. Nós preservamos. No costume antigo, se faz homem para Obá. No costume antigo, o povo um sacerdote de Oxum dentro do Batuque faz um filho de Obá. Meu pai de Santos tinha um menino, era homem e ainda era de Obá. Gente, nos anos 80, no costume antigo, não tinha esses novos tabus que estão sendo criados. Todo mundo tem a liberdade de fazer, a Constituição garante, as pessoas possuem todo o direito de praticarem a sua fé. Só que, no costume antigo, os filhos de Oxum dançam para Obá, os filhos de Obá dançam para Oxum, é possível fazer cabeça de homem para Obá, e não tem nenhuma interdição alguma para fazer ali, nada ali pode fazer. Tanto que também tem outra questão. Obá não pode ter contato com Ogum. E como que fica os filhos de Obá quando vão pegar o axé de faca do Ogum? Quem dá o axé de faca? Acabou. Assim como Você aqui no litoral entendeu? tem uma casa bem grande, bem próspera, a casa é de Obá e Oxum, os dois sacerdotes. Né? Eles comandam a casa. E é uma casa que tem mais de 200 filhos, inclusive. Né? Imagina se fosse algum tipo de problema, né? Eu não poderia ter recebido Obá no Batuque, então. Justamente. É isso que eu tô falando, justamente. Eu fui perguntar, nessa questão, eu fui até a doutora Paula para perguntar, doutora Paula, como que o povo de Oxum e o povo de Obá convivem? Existe algum problema? Eles não podem? Porque começou esse murmurinho dentro do Batuque, começou todo esse vendaval. O povo de Oxum não pode, isso, aquilo. Obá não, o povo de Obá não dança na roda do Oxum, tem que sair. Falei, tá, vamos primeiro na matriz. O que acontece aí? O povo de Obá tem alguma coisa? Ela virou e falou, não. Sabem da desavença entre as duas, sabem do problema entre as duas, mas o povo de Obá, o povo de Oxum, vivem harmoniosamente. A Oxum Ronquer, ela participou ali da procissão de... Eu estava ali na procissão. Opa. Cortou? Criticou? Voltou. Que tocou aqui o telefone. E houve ali a Oxum Ronquer estava durante o festival de Oxum lá de Obá. De Obá, lá em Oió, e ela ficou ali perto, ninguém mandou ela sair. E eu esqueci de contar uma coisa, além de estar do lado de Obá da Eci, fazendo as oferendas ao Obá, depois a minha sacerdotisa, Oxum Tará, fomos ao rio Obá
cumprimentamos e tomamos água do rio. Porque lá é o Sim. costume você tomar água dos potes, do rio, né? É um pouco diferente do que a gente faz aqui. Mas eles têm o costume de tomar. Então a gente foi lá e eu tomei água do rio Obá, né? Não é aconselhável para turistas, pessoas que estão de fora, estrangeiros tomarem. Turistas não, estrangeiros, né? Eu não fui lá para fazer turismo. Estrangeiros tomar água local, por causa que é muito fácil de a gente ficar doente, né? E então, se fosse por isso, eu não teria ali tocado as águas do rio e nem minha sacerdotisa de Oxum teria ido ali e nós tomado a água. Claro, até porque seria uma afronta, né? Se fosse olhar pela questão de rivalidade, seria Sim. uma afronta alguém de Oxum lá no rio de Obá, lá no rio E Obá. Justamente. digo outra, a saudação de Obá na religião tradicional no ensino Orixá e Bilé. Oreieieu. É benevolente, né? Mãezinha. Minha mãezinha, benevolente, é. A saudação de Obá na religião tradicional, na cidade de Obá, em Oió, Oreieieu, dito por Obá Daifi. Perfeito. E Gostaria de não faz acrescentar alguma sentido coisa, Baba Eric? introduzirem. E não faz sentido introduzirem agora essas questões de outros segmentos dentro do batuque. Se existia, se tinha, por que estão mudando? Por que estão fazendo essa mudança? Eu preservo o costume antigo. As pessoas que querem mudar são livres para fazerem o que quiserem e ali do coisa. A mãe Júlia diz que antigamente não tinha isso. Realmente, antigamente não tinha. Eu fui feito em 80, faz 40 anos, 43 anos atrás, fui feito em 82, não tinha essa questão de, o povo de Obá sair da roda de Oxum, o povo de Oxum sair da roda de Obá. Não tinha, gente, não tinha. Ponto. Há restrições, e nós falaremos, assim, eu sou de Oxalá, eu tenho restrições a determinadas cantigas, mas falaremos na hora de Oxalá. Aí a gente fala lá. Exatamente. Na minha nação, a gente não costuma dançar a labata, né? Que é aquela reza da Obá que a gente puxa, dizem, né? Que a gente puxa, é o buraco onde puxa ali. Então, as filhas de Oxum, né? Dizem que pedem licença e saem. Ou somente ficam aquelas que são sacerdotisas. Mas é uma cantiga restrita É uma que cantiga ocorre. restrita. Sim, Falando dele. isso é comum. Assunto, né? É uma reza que tem essa restrição. Mas aí tem a ver isso com é comum. fundamento e não com rivalidade. Sim, Ela liga as iniciadas ao Oxum, elas não dançam aquela cantiga por questão de fundamento. Não tem nada a ver com a rivalidade entre Oxum e Obá. sim. Concordo plenamente. Então, nós falamos sobre quem é Obá, falamos sobre a culinária, falamos sobre a rivalidade dela, sobre o Itã, né? Que aqui no Batuque se fala de uma forma, mas que lá na Nigéria não é bem assim, né? A história é contada de uma outra forma, que é a forma correta. Falamos sobre o mito, né, de não dar ou dar cabeça para Obá, e a gente já sabe que podemos dar cabeça para Obá para homens. Gostaria de acrescentar alguma coisa, Baba Eric ou Sean Ronquer? Eu gostaria, sim, mas o Oxum não quer. Pode falar que depois eu solto. A cor de Obá. A cor de Obá, nós tínhamos que vestir o branco. O branco. Em Oió, Obá é branco. Por causa da Os ligação. fios também, né? Os fios são branco também. Que faz menção ao Oxalá, né? Funfum. Que nem a Natiele, minha filha, fala. No batuque aqui nós temos, né, a questão do cor-de-rosa ou do marrom. Há também famílias que colocam um laranja, um coral para laranja com vermelho, ou todo o coral para Obá.
Eu já vi essas formas ali, encontra entre o Jeje, entre o Oió, há uma diferença. Mas geralmente a gente encontra o rosa para Obá, né? Para nós é o rosa. O Jejexá é o rosa. Eu tenho mais 3 pontinhos aqui, se tiver um tempinho. Tem um tempinho para colocar mais 3 pontos que são Temos importantes. sim. Mãe Júlia comenta que na santeria se usa também o rosa para Obá. Meu Axé. irmão Júlio, Cabeça Xangolo Coçô. Eu acompanho a Mãe Júlia nas redes, né? Ela também é uma estudiosa da religião, ela fala muito sobre Obá, fala muito também sobre os orixás. É bom, é muito bom ver os vídeos dela também, a pessoa que agrega dentro da nossa religião. É muito Fantástico. importante. Encontramos batuqueiros que são que nem ela, que nem o Churuqué, que nem você, que nem tantos outros que acabam, não ficam ali usando o canal para ficar fazendo intriga usam o canal para trazer cultura, para apresentar um lado lúdico do batuque e conteúdo. É importantíssimo. Queria Concordo também dar um plenamente com. abraço aqui para o meu irmão Babá Júlio Onixangô, que é meu irmão de Oió também, que é uma pessoa íntegra, que faz um trabalho de preservação, está sempre na dele, é uma pessoa maravilhosa. Um grande abraço, meu irmão. Cabeça de Xangô do É, Calé. Gente, eu tenho 3 coisinhas para falar que são importantes, tá? Exó. É a saudação que nós usamos aqui no Batuque, porque como falou, como que é ali em Oió, na Nigéria, Exó, ela se refere a uma guerreira, a uma sentinela, uma guerreira, né? Então é uma forma ali que está ligado ali à postura dela, possivelmente, ou algo que esteja ligado à origem dela ou alguma coisa até do temperamento dela. A segunda coisa que é importante falarmos que em Oió, na Nigéria, a Obá, ela não usa Eridilogum, né? E também não tem Odu, e não precisa. Ela usa o Obi de 2 gomos como oráculo e não usa Odu. Então, assim, enquanto muito tempo o pessoal criticou o Batuque por jogar com 8 búzios, com 7, com 6 búzios, ou com 12 búzios, ou com 16 búzios, etc., e não usar Odu, gente, o povo de Ogum não usa e não precisa. O povo de Oxóssi não usa Odu e não precisa. Obá não usa Odu e não precisa. Muitos deles não usam Odu. Odu não é destino. O Odu são registros, são signos que ali, em cada Odu, quando ele dá ali na caída, ele apresenta ali o Odu, ele serve como um signo do horóscopo. Ali, deu tal signo. Então eu tenho uma previsão assim, ou uma, não previsão, mas tem uma informação sobre aquele signo, tem outra informação sobre o outro signo. Então é mais ou menos semelhante o que ocorre. Então não há necessidade do povo de Obá de usarem Odu. E eles usam o Obi de 2 lados apenas, somente, né, para poderem se comunicar, ou para trazer a mensagem também da Obá, das mensagens da Obá, poder apresentar ali, fazer confirmações e falar. Aproveitando em fala, é importante também a gente destacar como a Oxum que teve a oportunidade de estar presente durante o momento a qual a Obá falou para o mundo. Ela deixou um recado para o mundo, né, durante a manifestação. Ela diz que as pessoas precisariam se unir mais, as pessoas precisariam ter mais amor ali, né, ter mais humanidade, vamos dizer assim. E veja, o orixá pode falar, gente. No batuque, o orixá leva um tempo para ser liberado por conta dos rituais, por conta ali da liturgia, por conta de toda aquela protocolos. E são feitos depois protocolos também ali, com permissão dos orixás mais velhos, ali a gente faz aqueles protocolos para liberar a fala. Esse momento de liberar a fala, aonde o orixá ele vai se comunicar diretamente com as pessoas, como ocorre naturalmente na Nigéria, não tem problema. Por muitos anos nós fomos perseguidos por conta de acharem que é caboclo, é isso, aquilo, mas não. Se vissem o que os orixás eles fazem ali nos bastidores e ali durante ali o momento,
ocorre também na Nigéria, que eles lidam com fogo, eles lidam com um monte de elementos que é natural no batuque fazerem, e a gente sabe ali nos bastidores como que ocorre, o que é feito. E, veja, e dá essa fala. Eu ouço, às vezes, o pessoal que sai do batuque e vai para outro segmento, irmã, que fala, nesse segmento o orixá fala ali na hora que dá o orocó dele. Não, gente, não é uma liberação de fala, porque aquilo ele só vai dar o orocó dele. Isso, dentro do batuque, ele também, o orixá pode dar o orocó dele, mesmo não tendo fala. É aquele momento da orocó e acabou. Isso que ocorre nos outros segmentos. Então, veja, o orixá no batuque, ele recebe a fala no tempo dele. Outros segmentos aqui no Brasil não possuem essa liberação, essa axé de fala, essa costume de os orixás poderem se comunicar. Não tem. Eles não falam, eles não se comunicam, seja Angola, seja Queto, seja Jeje, até o Jeje, eles possuem liberdade de poderem se comunicar com a Eked, com o Ogã, durante um ritual ali. Mas na Angola dificilmente verão. Mesmo o orixá antiguíssimo, ele não fica falando, e dá o nome, dá o rumbé ali, que é chamado de rumbé, durante uma sala, não é falar. Falar é chegar e falar, olha, meu filho, não faça isso porque vai acontecer isso, ou me dê isso, aquilo, ou o nome desse orixá é tal, para aqueles que não se ocupam, ou assim, tá confirmado? Tá confirmado. Faltou alguma coisa? O orixá vira e fala, faltou tal coisa, faça isso, aquilo, antes de terminar a obrigação, entendeu? Então, isso é ter a fala, isso é como a Oxum teve a oportunidade de ver, não só ela deve ter visto, a gente aqui falando, não só a Obá, mas ela deve ter visto vários orixás se comunicarem como os orixás do batuque. E naturalmente isso ocorre, gente. Isso é uma coisa que não podem deixar que as pessoas menosprezem o batuque por conta disso. Não podem deixar que as pessoas ditem que o orixá do batuque não tem que falar. Ele fala assim como na Nigéria fala. O culto ao orixá lá, os orixás falam, eles comunicam no idioma deles e eles se fazem presentes aqui e falam no nosso idioma. E eles vão falar ali na Argentina, no idioma deles. Eles vão falar no Uruguai, no idioma deles. Se precisar, eles vão falar em Uruguai, eles vão falar em palavras ali do que eles têm ali, mas o que eles querem é se comunicar. Para que eles vão dificultar a fala se eles querem se comunicar? Então, gente, não é obrigado a falarem fluentemente o Yorubá, eles vão se comunicar ali com os seus seguidores, com os iniciados ali e com as pessoas. Então, isso é importante que as pessoas parem de perseguir o batuque, parem de ficarem ditando como o batuque tem que ser. O batuque tem a ritualística, ele tem mais de quase 200 anos, assim, tanto o batuque quanto o candomblé se formaram praticamente na mesma época e tem as suas ritualísticas. Não raspamos e não precisamos. Povo de Ogum não raspa e não precisa lá em Oió, na Nigéria. Povo de Oxóssi não raspa e não precisa. Povo de Ibeje não raspa e não precisa. Então, o primeiro terreiro fundado dentro, que nós temos registro aqui no Rio Grande do Sul, o primeiro terreiro foi o terreiro da Mãe Rita, do Ogum. Então, possivelmente, nós tenhamos essa herança dele. Segundo o Ogã, do candomblé, ele escreve livros, depois eu trago para vocês, ele fala que o candomblé também, nem todos os orixás raspavam, e convencionou que raspariam. Então, assim, o batuque não raspa, ele não precisa, o batuque tem essa coisa do orixá poder falar, e etc. Então, era isso que eu queria falar, gente, desculpa, eu acabei aqui dando um aré aqui para todo mundo. Desculpem, gente. Então, não, fantástico. Vou tomar liberdade de falar, preciso falar. É fantástico e vou repetir, sou chata, vou repetir. É lindo o trabalho que a Sá Orixá faz, que a doutora Paula Gomes faz, tá? Que o Babá Eric Wolff faz todos esses anos com essas buscas, né, da religião de dentro para fora, e não de fora para dentro, como o pessoal faz, né, mas buscando a identidade nossa, respostas, né, e fomos tão criticados por anos não jogarmos com Odus, não usarmos Odu para nos comunicar com o Orixá, e chegando em terras iorubás, Obá não usa o Ere de Logum, assim como Ogum,
e se comunica através de Obi, né? Então, assim, ó, Baba Eric, parabéns, todo esse trabalho que meu amigo Baba Eric faz em prol do batuque, em prol da diáspora e em prol do orixá aqui no Brasil. E lá na Nigéria também, porque influencia lá, todo esse resgate. E É, é importante salientar que toda pesquisa feita, ela é documentada, né? Ela não é uma coisa de, porque eu achei isso ou porque achei aquilo, como muitas pessoas muitas vezes falam. É assim porque é assim. Não. Esse fundamento é assim, isso se manteve assim, dessa forma, porque o documento prova assim, isso na história aconteceu dessa forma. Então tem como comprovar isso é importante, não é uma coisa só da oralidade, né? A gente consegue provar que 1 mais 1 é 2. A oralidade não é uma folha seca no vento, ela precisa ter fonte, informante, local onde foi colhida e toda a informação para que ela seja aceita. Senão, não tem validade alguma, gente. Mesmo a oralidade precisa se dar. Foi coletada uma informação de tal família. Não, tal informação. Qual é a família? Quem coletou? Quem é a pessoa que falou? Onde foi falado? Tinham testemunhas? Não tinham? Como foi feito? Que nem o Oxum não quer. Ela estava em tal lugar, ela presenciou, ela tinha fulano, tinha isso, tinha aquilo, aconteceu aquilo, tinha. Então, tudo isso, eu cobro um tanto, mas aí que está, cobro um tanto aquela que sabe, você é de fulano. Quem estava no teu apronte? Quem te deu isso? Mas eles não fornecem uma informação daquilo que eles estão falando. Eu aprendi assim. Não, apresente as fontes. Simples. Então, hoje em dia, a gente traz todas as informações de trans com base, né, com referências, né, e vivência, e não é achismo, é vivência, é informação com sacerdotes de lá da Sal Orixá, onde existe já um trabalho de preservação há 13 anos, graças ao antigo Alapim, junto com a doutora Paula e todos os outros sacerdotes, né. Hoje eu falei muito já. Não, fantástico, fantástico. Mas isso é importante. Toda informação dentro das nossas lives, que é referente ao orixá, que é referente a estudo, é referente à pesquisa, aos pontos que o batuque preserva, né, perante a matriz, cada detalhe é importante para a gente trazer aqui. Como a gente sempre fala nas lives, a gente não quer trazer, impor fundamento para ninguém, longe disso. Mas trazer a nossa vivência, o que a gente aprende, o que a gente pesquisa, o que a gente vivencia, para trazer um pouco de cultura para as pessoas. E semana que vem falaremos sobre o orixá Ossanha. Preparem-se para falar de ervas, falarem sobre folhas, falarmos sobre iniciações e obrigado a todos pela live de hoje. A benção. Obrigado também. E até semana que vem. A benção a todos vocês, todo mundo. Orei, Oxumó, Odabó, Orei.